é Josiane, eu atuo como consultora e cientista na área ambiental. Eu sou docente de logosofia há alguns anos. A atividade de hoje, ela faz parte de um ciclo comemorativo que está acontecendo em todas as sedes existentes no mundo, porque a logosofia completou 90 anos esse ano. Eu penso que alguns aqui estão participando de uma atividade logosófica pela primeira vez, né? Então, inicialmente, nós vamos falar do tema de hoje, e ao final eu vou trazer um pouco mais sobre a logosofia, brevemente. Então, hoje a gente vai falar sobre o tempo. O tempo de ansiedade e a ansiedade do tempo. Muitos têm falado sobre isso, né, ultimamente. Esse assunto passou a ser uma preocupação constante na nossa vida, gerando na mente uma ansiedade. Para alguns está sobrando tempo, para outros está faltando, né? A nossa rotina diária mudou muito nos últimos meses e muitos estão vivendo tudo no mesmo espaço, dentro de casa. Esse espaço virou nosso local de trabalho, é o restaurante, a academia, a área de lazer, a confeitaria. E como ter tempo para tudo e para todos em harmonia? Vocês experimentam isso? Se sentem ansiosos? Não abordaremos a ansiedade referida pela área médica, mas sim a ansiedade causada pela falta de conhecimento da lei do tempo e pela falta de conhecimento da real finalidade da vida. Nós reunimos aqui hoje algumas docentes de logosofia para falar um pouco sobre esse conceito, sobre o que tem aprendido de novo e original sobre o conceito de tempo. E como a aplicação desse conceito logosófico na própria vida tem trazido resultados surpreendentes. Afinal, o que fazer com o meu tempo? Por que eu perco tanto tempo? Mas por que mesmo eu quero ter mais tempo? Qual a importância desse conceito para a minha existência? Eu gostaria de convidar a docente Juliana Moreto, que vai falar sobre o que descobriu da relação entre o tempo e o esquecimento. Ju, como que foi essa experiência para você? Conte para nós. Sim, boa tarde. Realmente a logosofia tem surpreendido meu entendimento há muitos anos e eu vou compartilhar um aspecto que eu pude compreender a partir desse estudo. Então, eu sou Juliana Moreto, eu tenho 40 anos, eu sou casada, mãe de 2 meninos, um de 5 anos e um de 6 meses, trabalho como analista judiciário. Então, para a logosofia, tempo é vida, e ter mais tempo é ter mais vida. Até aí, né, a gente entende. Eu também sinto, e penso que é algo que todos sentem também, que a vida seria melhor se eu tivesse mais tempo. Teria menos ansiedade, menos pressa. Mas o que foi de novo para mim da logosofia é que eu posso deixar de perder tempo tendo mais consciência dos meus propósitos e mais profundidade de como eu vou abordando tudo aquilo que eu quero. Ou seja, por que e para que eu quero ter mais tempo? E eu queria compartilhar com vocês um trechinho bem pequenininho de uma conferência, a conferência Consciência da Vida, que está aqui no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, que diz o seguinte: por que não procurar fazer com que tenhamos de viver seja algo que viva sempre em nós, em vez de deixar que se vá sem dar ao vivido a importância que merece? Dessa maneira, manteremos permanentemente conosco toda a nossa vida. Não sendo assim, só teremos um pedaço dela, que diariamente irá diminuindo por termos perdido a consciência de tudo o que vivemos. Então, está aqui nesse livro, né? Só salientando que todos os livros de logosofia estão gratuitos no site www.logosofia.org.br. E, associado a isso, o autor da logosofia disse, há uns anos atrás, que o esquecimento é uma força desintegradora.
Como o método logosófico, ele prescreve que eu tenho que estudar o que eu experimento e experimentar o que eu estudo, eu fui buscando dentro de mim mesma como é que eu vejo esse processo deste trecho desta conferência e ainda com aquilo que, né, ele ensinou como o esquecimento de uma força desintegradora. Fiquei refletindo, pensando, e enquanto eu fazia esse estudo, veio à minha mente uma vivência que eu tive aos 17 anos, que tinha ficado completamente perdida na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu fui morar numa cidadezinha pequenininha e ia ficar lá algum tempo, e eu decidi que eu queria conhecer as pessoas, queria aprender algo novo, enfim. E foi então que eu decidi entrar para o coral daquela comunidade. E participei do coral, fazia grandes esforços para estar lá. Embora as localidades fossem pequenas, as distâncias não eram, então tinha a questão do deslocamento, equacionar aspectos da família, aspectos da escola, enfim. E aí que eu fui entender, essa vivência tinha ficado completamente apagada da minha existência. Mas se eu quis viver a experiência, se eu quis conhecer novas pessoas, se eu quis aprender algo novo, eu me dei conta de que eu tinha esquecido a experiência, que eu não me recordo de nenhuma técnica vocal que eu aprendi, não me lembro do nome da diretora do coral, não me lembro do nome dos colegas, ou seja, foi algo que eu quis viver, que eu dediquei um tempo da minha vida, uma porção dessa vida, e que ficou completamente apagado. Então, eu fui aprofundando um pouquinho e disse assim, tá, mas qual que é a repercussão disso, né? Aí é que tá. Com essas reflexões, eu pude ir mais a fundo no porquê que eu vou querer viver algo se eu vou esquecer. E isso, eu concluí que essa inconsciência do tempo pode me levar a viver uma vida cheia de nada. Ou seja, eu emprego um tempo, eu atinjo um propósito, eu conquisto algo e aquilo vai se esvaindo pelos dedos, né, como areia, não fica nada. Então, isso que tem sido muito importante com os estudos da logosofia, que se eu quero ter mais tempo, é para ter consciência do porquê que eu quero viver e trazendo para o presente como fonte de energia aquele tempo empregado, aqueles esforços, né, que eu fiz para conquistar os meus propósitos, e isso tem servido na minha vida como fonte de energia para novas realizações e mais conquista de tempo. Então, de minha parte, era isso. Muito grata, Josi. Grata, Ju. E quantos aspectos importantes, né, você trouxe. Eu experimento a ansiedade muitas vezes porque eu sou inconsciente e porque eu não sei como aproveitar bem o meu tempo. E a logosofia me ensina que o tempo utilizado para aprender sobre mim mesmo é um tempo bem aproveitado. Me ensina também que o tempo é regido por uma lei. Agora eu convido a docente Cristiane para falar melhor sobre como tem conseguido aproveitar o tempo nas suas atividades diárias e o que tem vivido sobre isso, sobre a lei do tempo. O tempo é uma lei mesmo, Cris? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane, sou da área de Educação Matemática, mãe de 2 meninas e docente da Fundação Logosófica. Isso mesmo, Josi, o tempo é uma lei universal. E tenho aprendido com a logosofia a conhecer as várias leis universais que regem o universo, e a lei do tempo é uma delas. O tempo é uma lei universal aplicável a tudo e a todos, e como tal, é incorruptível e insubornável, ou seja, nada do que eu faça poderá alterar a sua finalidade. Por mais que às vezes eu queira muito parar, voltar, acelerar o tempo, eu não tenho como fazer isso. Então, eu estou aprendendo que o mais sábio e oportuno é conhecer como funciona a lei do tempo e me colocar ao seu amparo, ou seja, me mover conforme suas diretrizes. A logosofia ensina que eu devo buscar conquistar a amizade do tempo. E como que eu faço isso? Existe uma música sobre o tempo de um dos CDs infantis da pedagogia logosófica que diz assim:
Conhecendo meu amigo tempo, sei que sempre posso planejar. Cada coisa tem a sua hora, não adianta querer misturar. Na hora do lanche, fico sentadinho, como devagar. Mas correr e brincar, isso em outra hora eu posso fazer. E assim vai. Vejo que eu devo estar atenta, pois cada coisa tem a sua hora e não adianta eu querer misturar. Isso é muito importante. Eu tenho usado esse recurso com as minhas filhas e elas já comprovaram que quando misturam as tarefas ou não dedicam o tempo adequado para suas atividades, o resultado não costuma ser bom. É importante saber o que é prioridade e o tempo de cada coisa, pois às vezes, por exemplo, elas não querem arrumar os brinquedos ou o próprio quarto porque vai demorar, porque querem fazer outra coisa. E depois elas veem que foi muito mais rápido do que estavam imaginando e podem então desfrutar de um bom ambiente e realizar aquela atividade que queriam com aquela alegria interna de dever cumprido, de estarem em dia com as suas tarefas. Então eu observo que a ordem e o planejamento são fundamentais para o aproveitamento do tempo. O autor da Logosofia orienta que é necessário ordenar a vida e destinar a cada atividade um espaço de tempo que lhe corresponda, nem mais nem menos, né? O que é adequado. E com isso eu vou conquistando a amizade do tempo. Certa vez eu estava no trânsito e fiquei observando as pessoas se movendo na rua, algumas ágeis, outras mais lentamente. E eu me perguntei, por que será que alguns conseguem realizar tanto, fazer tantas coisas durante um dia e outros não? Por que será que para alguns o tempo parece sempre escasso e para outros parece ilimitado? O tempo físico, o tempo do relógio, ele é igual para todos, mas o aproveitamento dele costuma ser muito diferente entre as pessoas. O autor da Logosofia apresenta um exemplo. Se tomarmos duas pessoas que têm que fazer um determinado trabalho, no qual uma investe um dia e a outra uma semana, enquanto para a primeira lhe sobrarão 6 dias que vai poder ocupar em outras tarefas, a segunda continua empregando nesse trabalho todo o tempo contido numa semana. Então, onde é que está o segredo para se conquistar e ampliar o tempo? A Logosofia ensina que a chave de tudo está na mente. Estou aprendendo que devo começar por conhecer os pensamentos que abrigo na minha mente, identificar aqueles que são contrários aos meus propósitos, à minha real vontade de realizar, de me superar. E ao identificar esses pensamentos que me distraem, que me deixam na inércia, que me fazem perder tempo, passo a ficar atenta para impedir que atuem. E ao mesmo tempo que esses pensamentos vão se debilitando, é necessário também cultivar pensamentos superiores e positivos para ocupar esse lugar. Assim, aos poucos, vou pondo ordem na mente e ganhando agilidade mental para melhor aproveitar e expandir o tempo. Vou trazer uma situação que já vivi algumas vezes ao longo da minha vida. Não sei se vocês já viveram isso, que é de esperar até o último momento para fazer aquelas coisas que nem sempre temos o gosto de realizar. Então, ali na mente estão os pensamentos do tipo, depois você faz, vai dar tempo, você merece descansar mais um pouquinho, e o tempo andando. Mais uma distração aqui e outra ali. Às vezes até que ouço uma voz contrária dizendo, vamos, está na hora, não vai dar tempo, vai ser aquela correria de novo. Passa o tempo, olho o relógio e então começa o desespero, a impaciência, a pressa, a ansiedade. E é nessas horas que me dou conta de que parei em uma hora qualquer e o tempo continuou. Perdi o tempo de vista. Sinto as sanções e as advertências da lei do tempo. Preciso correr para dar conta e tentar recuperar o tempo perdido. Como se isso fosse possível. No máximo eu vou me colocar a tom com o tempo atual, né? Que situação. Então eu dizia para mim mesma, mas amanhã vai ser diferente.
Mas no outro dia, tendo já esquecido de parte desse sofrimento e sob o influxo dos mesmos pensamentos, vivia novamente aqueles dissabores. Era um círculo vicioso. Comecei a rever então com o que eu estava ocupando meu tempo, a pensar para que e por que eu queria mais tempo, sobre o tempo adequado a ser destinado para cada coisa a ser feita, sobre o que eu estava dando prioridade em minha vida e de como eu queria estar me sentindo ao acabar o meu dia. Então eu compreendi que se eu continuasse resistindo em realizar a mudança de pensamentos necessários para se conquistar uma nova conduta, mais tempo continuaria perdendo. Foi preciso tomar a decisão de deixar muitos dos velhos hábitos que roubavam meu tempo e querer profundamente mudar. A logosofia põe ao alcance de quem busca ser mais consciente de si e da própria vida um método e recursos variados para gradativamente conquistar uma vida mais ordenada e feliz. Muito grata. Grata. Quem aqui não se identificou com essa situação de perder o tempo de vista? Mas é muito bom saber que podemos mudar isso, né? E ser amiga do tempo. Mas o que mais de novo a logosofia tem nos ensinado? Eu convido a docente Marilisa Ju para falar sobre o que tem aprendido. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Elisa, sou bióloga, casada e mãe de 3 filhos. Quando eu era jovem, eu tinha uma inquietude, eu queria reter a vida em mim. Não gostaria de deixar a vida passar, experimentando um vazio no final. Eu sabia que deveria enfrentar uma trajetória previsível, estudar, conquistar uma posição confortável profissionalmente e formar uma família, que era o meu grande sonho. Mas como fazer isso de uma forma especial? O autor da logosofia, González Pecotti, ensina que o tempo é a essência oculta da vida e que essa vida pode ser ampliada, que se pode viver várias vidas em uma só. Como que isso é possível? De que tempo estamos falando? E qual a duração das coisas que eu tenho feito? Uma forma de se viver várias vidas seria repartir o tempo com a variedade das atividades que posso realizar. Então, eu posso ser escritora, cientista, cantora, esportista, e essas atividades vão me abrir muitas possibilidades, né? Fazer experimentar os conhecimentos ligados a ela. E aprender também é um dos maiores prazeres da vida. Então, a vida se amplia com o conhecimento. Por exemplo, se eu for viajar para um país que tenha umas praias lindas, cristalinas, se eu souber nadar, né, eu vou poder mergulhar e conhecer toda a fauna daquele lugar. Mas se eu não tiver esse conhecimento, eu vou ficar limitada ao raso. Então, a gente pode ver como o conhecimento possibilita ampliar essa vida. Mas há outros tipos de conhecimentos que permitem ampliar as atividades dentro da minha vida interna, que permitem mergulhar dentro de mim mesma. Como assim? São conhecimentos para perceber a vida dentro de mim e aprender a usar os meus recursos. Por exemplo, na vida familiar, buscando manter um ambiente harmônico, tenho desenvolvido a minha observação para prestar atenção no que eu estou sentindo, estar atenta, e também para ler a fisionomia dos meus filhos, né? Para identificar as suas emoções e ser mais certeira nas minhas colocações. Comigo mesma, eu estou aprendendo a reconhecer e confiar mais na minha sensibilidade quando ela me alerta sobre algo. E, por exemplo, no trabalho, para favorecer a execução de uma tarefa, eu procuro recordar do seu objetivo, buscando criar estímulos para realizá-la com boa vontade. Enfim, uma infinidade de pequenos movimentos que me fazem viver mais dentro de mim mesma. Então eu entendi que viver várias vidas é me propor a cultivar valores que me façam mais feliz e desenvolver aptidões que me permitam me conhecer melhor.
e eu posso criar oportunidades. Outro dia, atendi com presteza a minha sensibilidade. Observando a foto de uma amiga no perfil do celular, que estava com a sua filhinha, fazendo uma pose alegre e travessa, refleti que grande oportunidade é construir uma relação de confiança, de cumplicidade com a própria filha. Perguntei se eu estava construindo isso com a minha filha. Aproveitando a oportunidade, brindei a mim mesma esse momento especial. Preparei-me, buscando criar um ambiente alegre e sereno, com bons pensamentos, favorável à sua sensibilidade. Percebi que consegui me conectar a ela. Esse é um fragmento de vida de qualidade duradoura, que está em possibilidade em meu dia a dia, mas que depende de uma ação consciente da minha parte. Muitas vezes estamos de corpo presente, mas distantes. O que tornou aquele momento corriqueiro especial foi o valor que depositei. Dei um espaço a uma aspiração do meu espírito ao criar um ambiente favorável a ele e fortalecer o meu vínculo com minha filha. Este é o segredo, saber oferecer esse tempo ao que tem mais valor, sem descuidar dos compromissos do tempo fixo. É isso. Grata, gente. Grata, Ju. Realmente, quando estamos conscientes, damos esse valor ao tempo, né? Conseguimos ganhar tempo, ganhar vida, ampliamos a vida. E isso gera um estado interno de felicidade, de alegria, né? Muito diferente de agitar a mente e sentir ansiedade, não é mesmo? A docente Adriana, ela descobriu algo sobre a relação entre o tempo e o imponderável. Como que se deu essa experiência, Adri? Pode compartilhar conosco? Sim. Boa tarde. Então, eu sou a Adriana, eu tenho 46 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos adolescentes, sou administradora e docente na Fundação Logosófica aqui em Curitiba. E é isso mesmo. Então, um dos pensamentos da logosofia que eu mais gosto é esse de que o tempo é o fator mais imponderável do existir. Esse pensamento sempre me tocou. Sabem quando vocês, não sei se vocês já sentiram assim um calorzinho no coração quando lê alguma coisa, é o que eu sinto quando leio esse pensamento. E ao mesmo tempo, ele me faz surgir assim na minha mente um grande ponto de interrogação. Como assim o tempo é o fator mais imponderável do existir? Algo imponderável é, entre outras coisas, algo que não pode ser avaliado, é algo impalpável. Então, o tempo é o fator mais impalpável do existir. É algo cujo valor não conseguimos avaliar. Na hora que eu formulei esse entendimento, o meu coração concordou. E eu entendi e falei para mim mesma, é verdade. O valor do tempo é impalpável. É muito difícil mensurar, avaliar, exceto quando eu o perco. Então, ficou claro para mim que o tempo cresce de valor pela sua escassez. Ou seja, quanto mais tempo eu tenho, menos valor eu atribuo a ele. Eu chego, inclusive, a desperdiçá-lo, a malgastá-lo. Afinal, eu tenho muito tempo. Mas quando eu não tenho mais tempo, aí sim, aí eu passo a considerá-lo como muito valioso. Então, muitas vezes eu prometo a mim mesma realizar coisas incríveis se mais tempo me for dado. Eu vejo isso em mim, mas eu percebo isso em muitas outras pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre o que fariam se tivessem mais tempo de vida. Ou se pudessem, então, voltar no tempo, né? Como a Cristiane trouxe, como se isso fosse possível, né? Então, é muito difícil atribuir valor ao tempo, exceto quando eu não o tenho mais. E quando aqui em Curitiba nós tivemos o primeiro fechamento do comércio por conta das restrições do coronavírus, uma manhã eu olhei no espelho e vi que eu não tinha pintado o cabelo. Então eu peguei o telefone para marcar o horário no salão e como ninguém respondeu, eu lembrei que estava fechado por causa das restrições do distanciamento social e que ia ficar 2 semanas fechado. Eu fiquei chateada
e comentei com meu filho adolescente. E sabem o que ele disse? Mas por que você não foi semana passada quando o salão estava aberto? Eu fiquei muda. Lógico, né? Verdade? O salão esteve sempre aberto, esperando para eu ir pintar o cabelo. E eu poderia ter ido, mas eu não fui. E naquele momento lá, naquela segunda-feira, diante da impossibilidade de fazê-lo, né, diante da impossibilidade de ir, é que eu me dei conta que eu mal gastei o tempo quando eu o possuía. E por isso que eu estava lastimando aquele momento, né? Então, felizmente, essa situação é uma situação passível de ser contornada, não tem nenhuma grande repercussão para a vida como um todo, mas serviu muito para mim, como um exemplo sobre a inconsciência na qual eu vivo. A inconsciência acerca dos fatores que são essenciais para a minha vida. Entre eles, o fator mais imponderável é o tempo. Então, tem um ditado popular, né, que diz assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E com essa experiência eu comprovei que eu não devo deixar para fazer hoje aquilo que eu deveria ter feito ontem. E é exatamente isso. O que me falta hoje, que no caso é o tempo, é o resultado daquilo que ontem eu desperdicei. Mas e como que faz para corrigir isso, né? O método logosófico de estudo, que é muito original, né? Que é o método que a gente estuda na logosofia, favorece muito a organização daquilo que a gente aprende como sendo o sistema mental. Então, é a organização da mente e de todo um conjunto de faculdades, né, de funções que compõem essa mente. Então, por exemplo, a observação, a reflexão, o pensar, entre outras. Claro que isso não é automático, isso não acontece de um dia para o outro, mas o cultivo metódico dessa disciplina interna auxilia muito no melhor aproveitamento do tempo. Porque, como a Cristiane até já trouxe, né, já falou, o verdadeiro tempo é o tempo da mente. É aquele tempo que eu uso observando, né, refletindo, pensando. E eu tenho percebido e tenho comprovado que uma forma inteligente de aproveitar o tempo mentalmente é por meio do treino da observação. Então, eu já comprovei que a observação, quando realizada de forma consciente, me permite aprender muito com as experiências. Sejam as minhas próprias experiências, sejam as experiências alheias. Então, eu estabeleci para mim um pensamento. E esse pensamento sempre me orienta da seguinte maneira. Quando eu observo alguém vivendo alguma situação que eu considero difícil, porque às vezes a situação não é difícil, mas eu considero ela difícil. Então, quando eu considero difícil, eu me proponho a pensar muito seriamente, assim, o que eu faria se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Como eu resolveria isso que essa pessoa está vivendo? E vou além. Por que a situação dessa pessoa chegou a esse ponto? O que eu posso fazer hoje para evitar que no futuro, isso que está acontecendo com ela, aconteça comigo? Todo esse movimento acontece dentro da minha mente. E é uma forma de treinamento mental. É como se eu fosse um lutador de boxe que treina dando socos no ar. Num adversário que é imaginário, a princípio. Assim, quando esse lutador tiver que lutar com um adversário real, ele estará capacitado. Olha, experimentem essa prática. Viver o problema do outro como se fosse o seu. Não para sentir pena do outro e nem para se sentir superior ao outro, mas para se adestrar. Com um adversário que, em princípio, é imaginário. Mas se ele se tornar real, ele não vai nos pegar desprevenido. Né? Então, a gente já vai ter ganho um tempo com relação ao adversário. O autor da logosofia foi, para mim, um grande exemplo de quem aproveitou muito bem o tempo. Porque numa vida física relativamente curta, ele viveu 61 anos só. Ele escreveu mais de 30 livros, ele deu mais de 3.000 palestras, ao mesmo tempo em que ele atendia a sua profissão, né? Ele tinha uma profissão, ele tinha uma família, ele tinha amigos. Numa época onde tudo era manuscrito ou datilografado, ele não usava o Word, ele não tinha uma nuvem, né, para arquivar as informações. A nuvem que ele tinha era a própria mente, né? E ele escreveu vários livros ao mesmo tempo.
teve anos que ele publicou 3 ou 4 livros num único ano. E o que eu aprendi, então, com o exemplo dele? Algo que eu aprendi é que fazer várias coisas ao mesmo tempo não significa fazer coisas na mesma hora, que é uma característica do ansioso, né? Vai fazendo coisas tudo, né, na mesma hora, assim, tudo junto, né? E era o que eu fazia antes. Pelo contrário. Na hora em que eu tô aqui conversando com vocês, eu estou fazendo só isso. Com a minha mente atenta a esse momento. Isso é um sinal de que eu estou vivendo esse momento aqui agora de forma consciente. Porque a atenção é um indício de que a consciência está presente. E se eu sou consciente desse momento, dessa hora que eu estou vivendo aqui, conversando com vocês, certamente eu não vou esquecê-la. Aliás, a recordação é uma das grandes chaves do aproveitamento do tempo e, por consequência, da vida. Ao ser incorporado na minha consciência, esse momento que eu estou vivendo aqui agora fará parte da minha vida. Eu vou recordá-lo muitas e muitas vezes. Eu vou herdar muitas coisas boas desse momento, dessa hora que eu vivi aqui com vocês. E essa hora vai se estender por muito tempo, porque todas as vezes que eu recordá-la, e mesmo quando vocês recordarem esse momento, ele vai transcender o dia de hoje. Assim, o tempo é algo que tem começo, mas ele não precisa ter um fim. É muito diferente da hora do relógio, que daqui a pouquinho ela vai acabar. Então, eu venho assim aprendendo que uma vida produtiva, né, cujo tempo é bem aproveitado, é na verdade uma coleção de horas bem vividas, que se ampliam e se estendem através do tempo. Muito obrigada, Josi. A logosofia traz um conceito novo sobre o tempo e ensina a realizar na própria vida através de um método, né? Como a Adri trouxe, um método logosófico. Então, temos aprendido a construir uma vida diferente, a ter um melhor aproveitamento do tempo mental, a ter mais domínio dos pensamentos, a atuar com serenidade, com mais serenidade diante das dificuldades, né? Colocando os problemas dentro da vida e não ao contrário, a vida dentro dos problemas. Sabemos que nessa live, nesse espaço de tempo, não podemos apresentar tudo, né? Somente alguns fragmentos do que cada uma tem aprendido com essa ciência. Como eu falei no início, eu vou trazer brevemente sobre a logosofia, que é uma ciência que foi criada pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. E a logosofia, ela conduz o homem ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento de Deus e das suas leis universais. Apresenta uma concepção original sobre o homem, né, na sua conformação psíquica e mental, e uma concepção original também da vida nas suas mais amplas possibilidades. Além das fundações, nós temos o sistema logosófico de ensino, que é formado pelos colégios, onde se aplica a pedagogia logosófica. Existem vários no Brasil, em Curitiba ainda não tem, em breve teremos, tem no Uruguai, na Argentina, e a missão dos colégios é aplicar a pedagogia logosófica e favorecer, oferecer à infância e à juventude e favorecer o desenvolvimento das suas aptidões físicas, mentais, morais e espirituais, formando assim as bases de uma nova humanidade, mais consciente da sua própria vida, da sociedade, do mundo. Então, a gente vai deixar aqui no chat o endereço da logosofia, que é logosofia.org.br. Então, vocês podem acessar e obter mais informações. É uma plataforma com muitas informações, tem vídeos, palestras sobre diversos temas. Vocês podem lá baixar os livros,
gratuitamente, né? Esse livro que foi citado pela Ju Moreto, Introdução ao Conhecimento Logosófico, pode baixar também, pode acessar os colégios, os sites do colégio, obter mais informações sobre a pedagogia. E quem quiser ainda mais informações, pode participar de um curso de logosofia que vai ter início na próxima quarta-feira. Ele vai constar de 3 módulos. O primeiro vai ser o vazio que não quer encher e o cheio que não quer esvaziar. O segundo módulo vai ser dia 23. É uma rota nova para o desenvolvimento do homem. E o terceiro módulo vai ser dia 30, uma caminhada para dentro. Vai ser sempre às quartas-feiras, às 19h30. Ficaremos bem felizes em nos encontrar novamente, né? Nós iremos permanecer ainda aqui na sala por uns instantes para conversar, para responder perguntas, né? Quem puder ficar será uma alegria. Mas a atividade de hoje está encerrada. Tenham uma boa tarde, grata por estarem aqui, foi uma alegria. Eu queria ver o homem. Não, tá bom?